Boa noite, gente. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. E vamos aí dar início ao nosso estudo bíblico, né? Aqui ao vivo. Deixa eu só fazer aquele testezinho de som para ver se está tudo ok aqui na página. Amém, queridos? Então, glória a Deus, vamos aí iniciar esse estudo bíblico com esse tema cura divina. Nós já vimos no primeiro vídeo dessa série a questão de que quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para adoecer. Eu acho, né, essa é uma opinião pessoal minha, que o homem poderia, de repente, se cortar, né? Talvez se furar, alguma coisa assim nesse sentido, porque Adão estava lá trabalhando, plantando, né, cuidando do jardim, e quem já cuidou do jardim, quem planta, sabe que às vezes acontece, né? Mas não viriam infecções, não viriam inflamações, ou se vinha a inflamação ou alguma coisa, não sei se havia infecção, mas a cura viria rapidamente, né? E o homem não morria. Então nós vimos que a doença ela entrou como uma das consequências do pecado, né? E nós vimos que a palavra de Deus é aquilo que traz saúde, que traz cura, que traz vida longa. Está lá em Provérbios no capítulo 3. E na aula passada nós também vimos que a natureza de Deus é uma natureza de saúde, é uma natureza de dar saúde. Nós vimos que os nomes de Deus, eles revelam a sua natureza, quem ele é. Começando com o nome Eu Sou, que é o Javé ou Jeová, né, que a gente já bem conhecido aí, que quer dizer simplesmente eu sou, ou eu sou o que sou. Então Deus ele é muito imenso, infinito, muito grandioso, e vamos dizer assim, para a gente definir Deus apenas em um nome. Então ele é. Isso é a definição de Deus. Mas ele se revela em diversas formas, né? Jeová Rafa, eu sou aquele que te sara. E é da natureza de Deus, é da natureza do amor de Deus, restaurar e sarar, curar, certo? Então eu queria deixar algo bem claro hoje, né? Não vamos falar especificamente sobre esse tema, mas eu quero deixar algo bem claro para você que está aí acompanhando, que está buscando esse entendimento sobre cura. O que é que eu quero dizer e deixar muito claro? Gente, o que acontece no mundo, neste mundo que nós vivemos hoje, neste mundo caído, né, este mundo ele está separado de Deus, o mundo físico, né, o mundo físico está separado de Deus. Então, neste mundo, a vontade de Deus ela não acontece, exceto em, por exemplo, casos onde o Senhor opera salvação, a cura, onde há perdão, onde há arrependimento. Essas coisas são coisas de Deus e que acontecem sim no mundo, mas veja que não é a regra do mundo. Então, de maneira geral, o que acontece no mundo, neste mundo de pecado, neste mundo que jaz no maligno, não é a vontade de Deus. Para que a vontade de Deus aconteça, é necessário que nós, o seu povo, oremos, né? Creiamos na palavra, apliquemos a palavra, né, andemos pela fé, e vai haver sim resistência e perseguição para que isso não aconteça. Eu falei mais sobre isso no nosso estudo lá da parábola do semeador, quando nós vimos ali o solo pedregoso. Eu mostrei que sempre vai haver perseguição por causa da palavra, e Deus não vai impedir nesse momento. Porque se Deus fosse impedir a operação de Satanás, ele teria que realmente remover Satanás e todos os ímpios do mundo. Isso vai acontecer quando chegar o momento do julgamento. Então, por enquanto, é importante você entender. Aconteceu um acidente, morreram não sei quantas pessoas, morreu criança, essas coisas. É porque Deus quis? Não. No mundo não acontece o que Deus quer assim. Ok? Então, cristãos, né, filhos de Deus, pessoas fiéis a Deus são perseguidas, são aprisionadas, são mortas. Ali na Coreia do Norte, por exemplo, é o país mais perseguidor do Evangelho. Aquilo que acontece naquele país é a vontade de Deus? De forma alguma.
Então, o inimigo, Satanás, lembre-se, lá em Mateus capítulo 4, quando Satanás tentou Jesus, ele ofereceu os reinos deste mundo e disse, porque a mim me foram entregues e eu dou a quem quiser. Jesus não repreendeu Satanás dizendo, sai daí mentiroso, esses reinos são meus. Jesus não disse isso, porque aquela tentação ela foi sim real. Satanás, pelo engano, ele manipula, ele governa esse mundo maligno. Então entenda algo muito importante, e eu vou falar um pouco sobre isso no testemunho de hoje, de uma cura que eu recebi. Ok? Então o que acontece no mundo, de maneira geral, não é a vontade de Deus. Para que a vontade de Deus aconteça, é necessário a gente, nós, povo de Deus, crermos, né? Recebemos a semente da palavra, aplicarmos, vencermos, e aí a vontade de Deus vai se estabelecendo na nossa vida de forma gradativa, né? Geralmente, claro, instantaneamente no nível do espírito, mas na matéria, no mundo real, o mundo físico, né? O espiritual também é real, mas no mundo físico, essa manifestação ela é gradativa, atendendo, né, de forma como a gente viu na parábola do semeador. Gente, eu quero falar algo aqui sobre um costume da época bíblica, que hoje eu creio que tem menos, embora a gente continue vendo esse costume, que é o costume que tinha, né, dos reis ou pessoas importantes, quando elas iam se encontrar com outras pessoas importantes, reis, governadores, essas coisas, era normal, era comum essas pessoas levarem presentes da sua terra em sinal de paz. Isso, por exemplo, aconteceu não apenas nessa passagem bíblica, existem várias outras passagens bíblicas, mas nós vamos ver ali em 1 Reis capítulo 10, aquele caso da rainha de Sabá, que ouviu falar da fama de Salomão, né, ouviu da glória, né, a sabedoria, e quis ir lá e visitar e conhecer o reino de Israel e conhecer Salomão. Então, em 1 Reis capítulo 10, nós vamos ler alguns versículos de forma alternada. Nós vamos ver a aplicação desse costume aqui. Versículo 1 e 2 diz assim: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Então a rainha foi e, de acordo com os costumes da época, ela, uma rainha rica também, né, poderosa, levou das suas riquezas, das especiarias, né, que eram plantas, alimentos, tudo mais que tinha no reino lá da rainha de Sabá, levou essas coisas como forma de presentear, como forma de vamos dizer assim, trazer um pouco do reino dela para ali presentear o rei Salomão. Agora vamos ver aqui, vamos ver os versículos 10 e 11. Isso aqui é a continuidade do presente que a rainha de Sabá trouxe para o rei Salomão. Diz: Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, é muito ouro aqui, viu? E muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Então, costume da época, costume dos tempos bíblicos. Se eu estou ali chegando com o meu reino, vamos dar um exemplo, eu sou um rei, eu sou um governador, sou alguém poderoso, principalmente com relação a reino, né? Então eu venho, trago especiarias, trago preciosidades do meu reino e oferto de presente para aquele outro reino ali, como um sinal de paz, de amizade, ok? O rei Salomão também devolveu isso aí,
ele devolveu a ela, deu também presentes à rainha de Sabá para celebrar essa paz, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse costume bíblico, esse costume dos tempos bíblicos, ele foi aplicado por Jesus em muitas ocasiões. Nós vamos ver aqui, em especial, em Lucas capítulo 10. Vamos lá para Lucas, no capítulo 10, onde temos ali a missão dos 70 enviados por Jesus. Lucas 10. Vamos ler, eu separei só alguns versículos para a gente ler, para a leitura não ficar muito longa. Vamos ler o versículo 1, o 5, e o 8 e o 9, certo? Então vamos lá. Lucas 10, versículo 1. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Vamos ler agora o versículo 5. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Eu queria dar uma rápida paradinha aí. Algo que eu observei quando estudava, e venho estudando sobre cura, nesses dias, né, é a questão da paz. Você pode observar lá em Jeremias 33:6, Isaías, nós vamos ver Isaías 53, sempre se fala de paz vinculado à cura. Né? E nós vamos entender por quê. Muito bem, então vamos ler agora os versículos 8 e 9. Lucas 10, 8 e 9. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então, queridos, por que é que Jesus ordenava aos seus discípulos que chegassem numa cidade, né, onde eles fossem repousar ali, tinham que falar, né, declarar a paz naquele lugar, naquela casa? E aí, um dos sinais, isso aconteceu em muitas outras ocasiões, né, era para curar os enfermos. O que é que significa isso? Dentre outras coisas, claro, você pode extrair outras coisas dessa passagem, mas dentre outras coisas, Jesus estava dizendo assim, do meu reino, vamos levar essas especiarias, digamos assim, vamos levar essas riquezas do reino, porque Deus estava em Cristo celebrando de volta ali a paz com os homens. Nós vamos entender melhor. O pecado nos torna inimigos de Deus, né? Mas Jesus estava ali trazendo paz. Jesus veio trazer a paz de Deus para com os homens. E uma das coisas que existe no reino de Deus, uma das características do reino invisível, o reino de Deus, é que lá não existe doença. No reino de Deus só existe saúde. Todo mundo lá é saudável, né? Anjos e seres humanos, os que já partiram para o Senhor, e nós seremos saudáveis lá para sempre. Não haverá lá mais doença, né? Está lá em Apocalipse, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. Então, se lembre lá em Gênesis que por causa do pecado entrou as dores. Deus falou das dores, mas lá no último livro, em Apocalipse, fala que lá naquela cidade, lá no reino celestial, não há dor, não há mais dor. Glória a Deus, né? Jesus, onde ele ia, onde os discípulos chegavam, eles traziam as especiarias e as riquezas do reino de Deus. E uma das principais era a cura. Ele diz aqui, curar os enfermos da cidade. A cidade que recebesse o Senhor, os enfermos da cidade eram curados, como um sinal de que Deus estava trazendo ali o seu reino e estava trazendo o reino de Deus em sinal de paz, em um tempo de paz para com os homens, né? Então, um dos presentes que Deus traz para o seu povo e para a humanidade de maneira geral é a cura, né? Vamos agora voltar lá para Isaías 53, a gente já viu isso aí na aula passada, mas hoje eu quero falar
sobre um outro aspecto aqui dessa questão da paz, né? Vamos ler os versículos 4 e 5. Você vai ver que, novamente, quando se fala em cura aqui, se fala em paz. E nós vamos entender bem isso aí. Isaías 53, versículos 4 e 5 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Observe agora a questão da paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, veja mais uma vez que tem esse vínculo entre pecado, né, iniquidades que os homens cometeram, né, e o castigo que veio sobre essa questão do pecado, que dentre eles as enfermidades, as doenças, a morte, etc. E veja que alguém pagou por esse pecado e para que pudesse haver paz novamente entre Deus e os homens. Por que essa coisa da paz, né? Deus, depois que o homem pecou, Deus continuou tratando o homem com bondade. O homem estava se distanciando cada vez mais de Deus. Se você ler lá, se eu me engano, é Gênesis capítulo 5, o filho de Sete, Enos, né? A partir dele começou-se a invocar o nome do Senhor, porque a humanidade estava se afastando tanto de Deus, né? Você observa que Deus continuou falando com Caim, né? Deus falava com as pessoas mesmo após o pecado, só que os homens foram se afastando cada vez mais de Deus e se tornando cada vez mais corruptos, né? Pecadores. E o homem foi se distanciando de Deus, certo? Nós vemos isso, foi o homem que, por causa da corrupção, do pecado, ele foi se distanciando de Deus, ao ponto de que uma linhagem de justos, descendentes de Sete, começou a invocar o nome do Senhor, né? Porque o Senhor não estava mais tendo nem contato assim, não é o que Deus não quisesse, mas os homens, né, pelo pecado, foram se afastando. Então a humanidade ficou em trevas tão grandes, né, e todo tipo de desgraça foi acontecendo. Nós vemos no livro de Gênesis que começou ali os homens, após o pecado, vivendo cerca de 900 e poucos anos, e você vê no mesmo livro de Gênesis lá, José vivendo apenas 110 anos. Então observe que os efeitos do pecado eles foram sendo sentidos na humanidade gradativamente. Gradativamente o homem foi se tornando mais e mais pecador, mais e mais duro e mais doente também. Então, queridos, veio a lei de Moisés, onde Deus começou realmente a punir os pecados. Eu não vou entrar nesse assunto porque é um assunto amplo. Tem um material no meu blog, né, falando sobre a verdadeira natureza de Deus, né, e explicando por que a lei de Moisés tinha que ser dura. Mas basicamente a lei de Moisés veio restaurar a consciência do homem, porque o homem estava tão maligno, mas de um jeito que ele precisava de volta a consciência acusando ele, para que o homem pudesse entender que precisava de um pecador, o homem era pecador e precisava de um salvador. Então, o homem se tornou inimigo de Deus pelas obras malignas. E a lei de Moisés, ela veio mesmo para condenar o homem e Deus efetivamente começou a punir o pecado, né? Nós vemos, por exemplo, algo só para eu encerrar essa parte aqui, nós vemos que antes da lei de Moisés, Deus não punia o pecado da mesma forma. Por exemplo, a lei de Moisés, lá em Levítico 18, proíbe o homem casar com a mulher e, enquanto essa esposa está viva, casar com a irmã dela, né? E isso era punido, inclusive, com a morte. Mas se você voltar atrás no livro de Gênesis, você vai ver que o próprio Jacó, que é exatamente o Israel, né, ele casou com Leia e enquanto Leia estava viva, aliás, 7 dias depois já casou com Raquel. Então, pela lei de Moisés, Jacó era para ser morto. Assim também Abraão, que casou com uma meia-irmã, que era o caso de Sara, né?
Então, o que eu estou querendo dizer é que Deus, pela lei, começou a punir o pecado, né, de forma veemente. Até em Números tem um caso de um homem que foi pego apanhando graveto, apanhando lenha num dia de sábado. E ele foi apedrejado, esse homem, né? Quer dizer, veja só o nível de punição da lei contra o pecado. Então, o homem estava numa situação de inimizade com Deus. E alguém, né, Jesus vem e toma sobre si, Jesus é punido em nosso lugar para que houvesse paz de Deus para conosco. Então, hoje nós temos paz. Deus celebra essa paz. Deus envia o seu próprio Filho, né, e traz os presentes do reino, traz as especiarias do reino, cura divina, saúde, paz, alegria, né, provisão, vida eterna. Deus traz essas coisas em Cristo, porque Cristo vem e recebe o castigo que nos traz a paz. Tá certo, gente? Então, vamos para o livro de Romanos, no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo, aqui pela inspiração do Espírito Santo, ele fala exatamente isso. Observe aqui no versículo 1, Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu me alegro, irmãos, por causa dessa maravilha. Hoje nós temos paz com Deus. Sem essa paz, queridos, não há cura. A cura está vinculada à paz, porque nós, por causa dos nossos pecados, nos tornávamos inimigos de Deus. E Deus, né, por causa da lei que Ele implantou na terra, né, essa lei veio mesmo para punir o pecado. Por causa da lei, nós nos tornávamos inimigos de Deus. Eu, quando não era convertido a Cristo, eu sabia que era errado adulterar. Eu sabia que era errado mentir, dar falso testemunho, né? Eu conhecia no meu coração, eu sabia, eu conhecia os mandamentos, então aquilo me mostrava como um pecador. Eu entendia que eu era pecador, eu adoecia, né? Eu já contei aqui que eu era uma pessoa de saúde extremamente frágil. Então eu adoecia, tudo isso era porque eu estava debaixo da ira de Deus. Debaixo da ira de Deus, né? Lá em Evangelho de João capítulo 3, diz que aquele que está fora de Cristo, a ira de Deus sobre ele permanece. Então você fica afastado de Deus e você fica susceptível aos ataques de Satanás. Certo? Nós vamos falar um pouco mais, desenvolver isso aí. Então hoje, em Cristo, nós somos justificados, ou seja, nós somos tornados justos pela fé nele. Aquele castigo que Jesus, né, morreu, Jesus recebeu sobre si, foi pagando todos os nossos pecados. E lá em Hebreus, no capítulo 9, né, se eu não me engano, acho que capítulo 9 fala que Jesus comprou para nós uma eterna redenção. Então, isso quer dizer que os meus pecados, os seus pecados, os que você já cometeu, os pecados que você ainda nem cometeu e que você ainda vai cometer, esses pecados, queridos, eles já foram pagos e você foi tornado justo pela fé. Certo? Então, é importante entender o poder do sangue de Jesus, o poder do sacrifício de Jesus para nossas vidas. Hoje nós temos paz com Deus por causa do que Cristo fez. Então, agora, Deus, ele removeu a barreira que impedia as pessoas de receberem a cura. O que acontece, né, porque aqui muitas vezes a pessoa tem dificuldade em receber cura. Tem vários motivos que eu pretendo tratar, né, porque não adianta só falar, não, vamos orar, vamos crer, impor as mãos, né, declarar a palavra e tal, e tudo vai acontecer. Mas geralmente acontecem muitos impedimentos para a cura. Né? Um deles, e eu creio que é a base mesmo para a gente entender que nós podemos receber cura, é entender que aos olhos de Deus, mesmo com as suas fraquezas, mesmo com, né, os pecados que você já cometeu, saiba que o sacrifício de Jesus ele foi suficiente
para pagar todos os nossos pecados. E se eu cometer pecado, né? Se eu falhar e de repente vier a condenação na minha mente, né? Então você deve confessar o seu pecado, né? Porque é uma grande barreira para recebimento de cura, quando você fica se condenando. Então hoje você tem paz com Deus, não é porque você é um crente fiel, não. Hoje você tem paz com Deus, não é porque você dá o dízimo, não é por qualquer coisa que você faça, mas é por causa de Jesus. Hoje Deus ele ama você sem barreiras por causa de Jesus, porque Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades. Então havia sim um castigo que viria sobre o pecado, e esse castigo Jesus satisfez, e isso trouxe para paz, né? Isso trouxe paz para nós, de Deus para conosco. Então, da parte de Deus, não há mais barreiras para a cura. O problema da cura, o problema da cura sempre é conosco. O problema de cura não é se Deus quer ou não quer curar. Esqueça isso. Eu tenho tratado isso, hoje é a terceira aula, onde eu procuro mostrar que da parte de Deus, Ele sempre vai querer curar, porque essa é a natureza de Deus. Da parte de Deus, Ele removeu o pecado, né? Então, da parte de Deus, Ele fez o que estava ao alcance dele. O problema é, falta conhecimento para nós, falta o entendimento do que Cristo fez, né? Ele pagou, Ele removeu os pecados, né? Ele recebeu toda a punição do pecado. E hoje Deus, Ele deu para nós a palavra da reconciliação. Deus estava lá consigo, em Cristo, né? Reconciliando o mundo, não imputando os seus pecados. Então, quando nós estamos em Cristo, quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, Deus não imputa mais pecado em nós, certo? Então, isso é importantíssimo para você receber cura. Você, quando adoece, Deus não está te punindo pelo seu pecado, certo? Você precisa entender isso. Quando você está adoecendo, não é Deus te punindo ou te castigando pelo seu pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se Deus fosse punir você pelo seu pecado, Ele teria que te separar dele, né? Você seria separado espiritualmente de Deus, ou seja, morreria eternamente, é a morte do espírito. Aí sim, você estaria pagando pelo seu pecado, ok? Aí o que é que você está dizendo, pastor Wendel? Que eu posso pecar, que nada vai acontecer? Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que não é Deus, se você está em Cristo, certo? Primeira coisa que nós temos que entender, se você está em Cristo, se você se converteu a Cristo, Deus não imputa mais os seus pecados. Seus pecados, eles foram totalmente pagos. Se você está fora de Cristo, se você é um descrente, seus pecados também já foram pagos, mas você precisa receber isso. Se você não recebe, você não vai usufruir dos benefícios disso. Certo? Vamos agora aqui para Mateus capítulo 8, onde nós temos o cumprimento daquela palavra, daquela promessa lá de Isaías, né? Isaías diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e recebeu sobre si o castigo, e esse castigo trouxe paz de Deus para conosco. Jesus remove a causa da doença, Ele remove o motivo, né? A maldição da lei. Então aqui em Mateus 8, eu vou ler alternadamente para não ficar uma leitura longa. Jesus ele começa a executar ali várias curas de diversas enfermidades. Vamos ver aqui. No versículo 2 diz assim: eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra, né? Bem, primeiro aqui eu queria só comentar que Jesus disse: quero, seja limpo. É óbvio que Jesus quer a cura. Jesus sempre quer a cura, porque Jesus, ele é a natureza de Deus manifesta dentro de um homem.
Então nós já vimos que a natureza de Deus é Jeová Rafá, eu sou aquele que sara. A natureza de Deus é a natureza de restaurar, de sarar, de perdoar. Esta é a natureza de Deus. Então, obviamente, Jesus quer curar, ele sempre quer curar. O problema está conosco, o problema são os homens, certo? Então vamos lá. E aí já foi uma cura de lepra, uma doença de pele. Nós vamos ver o centurião, né, aqui no versículo 6. Vou ler aqui. E dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Né? Misericórdia. Esse rapaz, esse homem, estava paralítico, então não estava podendo andar. Se ele estava violentamente atormentado, então eu até entendo um pouco que provavelmente ele estava sentindo, porque eu sofri de uma doença chamada espondilite anquilosante. Eu vou contar esse testemunho, esse vai ser um testemunho longo, e eu sei o que é estar paralítico. Eu não fiquei totalmente paralisado, mas eu fiquei de cadeira de rodas, eu sentia dores horríveis. Então eu entendo o que é que esse servo aqui do centurião sentia, porque eu passei por coisas assim, né? E não é uma coisa boa, é um sofrimento horrível. E Jesus vai e cura só com a sua palavra. Não vamos falar sobre isso aqui. Vamos entrar aqui, versículo 14. Diz assim: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E versículo 15: Tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Vou continuar lendo, certo? E chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Muito bem, então, aqui temos o cumprimento da promessa lá de Isaías, e eu quero chamar a atenção para o fato de que foram curas físicas e também psicológica ou psíquica, não sei bem a diferença. Mas, enfim, tivemos aqui cura de uma doença de pele, lepra, tivemos a cura do servo do centurião, paralítico e atormentado, né? Provavelmente estava com inflamações horríveis, eu passei por isso. Teve aqui a cura da sogra de Pedro, que estava acamada com febre, então talvez ela tivesse com alguma virose, né? Para a pessoa estar acamada ou uma febre muito forte, uma virose, né? Uma gripe, sei lá, alguma coisa assim. E depois endemoniados, né? Que provavelmente se manifesta como loucura, diversos tipos de loucura, e todos os tipos de enfermidade foram curados por Cristo. Então, queridos, eu já vi pessoas dizendo que aquela passagem em Isaías 53 se refere a doenças do coração, né, dizendo que Deus não cura hoje, né, porque essas doenças eram doenças da alma e coisas desse tipo. Mas não é verdade, né? Deus, ele limpou a barreira do pecado, mas a cura do reino de Deus, ela é uma cura completa. Inclui espírito, inclui alma, inclui corpo. A cura da lepra, doenças de pele, doenças inflamatórias, infecciosas, etc. Todo o poder de Deus, do reino de Deus, está à nossa disposição agora, né? Se Deus cura uma pessoa que está fora do reino, né, isso mostra que para quem está no reino de Deus, a cura está perfeitamente e plenamente disponível para nós. Lembrando que para que a gente possa receber cura e tomar posse da cura, devemos seguir, né, os princípios da parábola do semeador, porque nem sempre vem aquelas curas instantâneas que a gente ouve muito aí, os testemunhos, mas eu praticamente, essas grandes curas, vamos dizer assim, doenças mais graves que eu recebi, elas não foram instantâneas, exceto aquela da fotofobia, que foi quase instantânea. Não foi instantâneo porque eu nem percebi na hora, mas no outro dia realmente já estava curado. Gente, eu quero, como eu tenho feito, temos só 5 minutos, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. Eu quero compartilhar com vocês mais um testemunho de cura, meu mesmo, certo?
Dessa vez foi o seguinte. Isso aconteceu, eu acredito que mais ou menos no ano de 2002 para 2003. E a cura aconteceu no ano de 2004. Eu me lembro porque eu fui para um evento em Recife, lá em Pernambuco, né, no Recife, e eu fui ser tradutor lá de um grupo de americanos missionários. E eu me lembro deles orando por mim, e eu me lembro que eu não recebi cura e sentia muitas dores na clavícula esquerda. Foi o seguinte, eu comecei a sentir essas dores e quando pegava alguma coisa mais pesada, forçava um pouco o braço esquerdo, então aqui para mim é o esquerdo, certo? Não sei como é que você está vendo aí, mas para mim é o esquerdo. Então eu sentia dores aqui na clavícula esquerda e era muito ruim e começou a ficar muito forte. Tomava anti-inflamatório e depois voltava. Então eu fui a um médico muito bom, já conhecido aqui em Natal. Ele realmente é um ótimo médico, uma pessoa muito boa, muito gentil. E ele tirou várias radiografias e chegou à conclusão, disse que eu estava com uma subluxação. E aí eu perguntei, quanto tempo, doutor, para eu ficar bom? E eu não sei porquê, mas ele riu, assim, deu aquele sorriso assim, meio amarelo, né? E disse, isso não tem cura. Aí eu, não tem cura? Aí eu, tá certo, mas no meu coração eu disse, eu vou ser curado, isso aí vai ser fichinha para Deus, né? Só que a fichinha ficou uma ficha grande, né, irmãos? Porque eu fiz o tratamento, né? Não recebi cura pelo tratamento, claro, já sabia. E eu precisava dirigir, precisava carregar pesos, né? Às vezes trocar bujão. Eu me lembro uma vez que eu pegava no botijão de gás e ficava inflamado, doía bastante. Então eu não podia fazer atividades físicas, né? Jamais, nem sonhar fazer, por exemplo, musculação, né? Que força, né? Vários exercícios forçam a clavícula. E enfim, meses se passaram, eu orava e nada acontecia. Fui para esse evento lá em Recife, eu fui dirigindo com mais um grupo, era eu e a Oriana e mais 2 intérpretes, né? Ivaldinho e Serginho, na época, né? Foram trabalhar de intérpretes nesse evento. E eu lembro desses americanos, eu expliquei o problema, eles oraram por mim, eu senti dor, eu cheguei a cair, né? Não sei, tem gente que não acredita nisso, mas eu caí realmente pelo poder de Deus, né? Não caí endemoniado não, viu, irmãos? Mas sentia dor, caí sentindo dor. E eu levantei e fiquei crendo. Isso eu crendo, Senhor, eu creio, Tu és o Deus que me sara. E nada aconteceu. E eu me lembro de um dia que eu ia trabalhar e sentindo aquela dor, o tempo todo aquela dor. Isso já tinha completado mais de um ano eu sentindo essas dores. Assim, quando eu não fazia esforço, melhorava, eu quase não sentia dor. Se eu fizesse algum esforço, talvez assim, eu levantando, eu não sei, mas começava a doer nesse ponto aqui. E aí eu não aguentava mais. Eu disse, Senhor, avisei a Oriana, eu vou me trancar nesse quarto aqui. E eu só vou sair daqui quando eu estiver curado. E aí me veio aquela, vamos dizer assim, aquela indignação santa, né? Não sei se vocês já sentiram isso, mas eu já senti algumas vezes. Veio aquela inconformidade. Eu disse, não aceito mais isso. Me tranquei no quarto. Nessa época a gente morava lá em Capim Macio. Eu lembro muito bem aquele dia. E eu comecei a adorar a Deus. Eu comecei a adorar a Deus de maneira muito forte. E falar bem alto, Senhor, eu creio. O Senhor Jesus já levou as minhas enfermidades na cruz. Eu repreendo isso. Eu não aceito. O Senhor é o Deus que me sara. Irmãos, eu comecei mesmo, sabe, com um esforço ali. E comecei a me alegrar em Deus. E disse, em nome de Jesus. Eu fiz algo que, assim, no natural, tá certo? Não vou fazer uma coisa dessa, porque eu tentei repetir isso no natural e me dei mal. Mas eu comecei a girar. Eu vou virar aqui para mostrar a vocês como é que eu comecei a girar o braço muito forte, com muita rapidez. E aquilo acabava comigo. Eu senti dor, mas eu girava. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a sentir como se estivesse caindo uma chuva sobre mim. Bem, eu não sei explicar de outra forma. Eu senti como se estivesse caindo uma chuva celestial sobre mim. Eu comecei a orar em línguas, eu comecei a adorar a Deus e girando o braço.
e senti algo muito forte realmente naquele dia ali. Era manhã, isso aí. Gente, meu braço, a cravícula, doía muito. Eu senti que Deus tinha curado, eu senti algo ser derramado sobre mim, mas ainda doía muito. Mas eu cria, recebi aquele derramamento de poder e cria ali que eu tinha sido curado. Então fui trabalhar sentindo dor, porque como eu tinha girado o braço, estava doendo muito. Mas no dia seguinte a dor diminuiu. No normal, aquele braço, aquela cravícula ali, né, teria ficado muito ruim no dia seguinte, mas a dor diminuiu. E no outro dia diminuiu, no outro dia diminuiu. O fato é que mais ou menos cerca de uma semana depois eu praticamente não sentia mais dor. E aí comecei a testar, né? Carregava bujão, carregava coisas pesadas, sentia uma leve dor e rapidamente aquilo ali foi desaparecendo. Então, resumindo, cerca de um mês, realmente eu não tinha mais dor nenhuma. E para tirar a prova dos 9, né, eu voltei a praticar musculação. E, né, eu até hoje, quando eu pago a academia bem direitinho, mas de vez em quando é que eu apareço lá. Mas pratico normal e recebi totalmente cura ali. Cura total dessa subluxação da clavícula esquerda. Então, queridos, há momentos que você tem que ser inconformado mesmo, onde você tem que se levantar com vigor. Se você recebe a doença, se você aceita e você, né, se condena, você acha que Deus está te punindo pelos seus pecados, então você não vai se levantar contra isso como um inimigo. E de fato a morte e as doenças, elas são inimigas de Deus. Eu quero desenvolver mais sobre isso, nosso tempo está esgotado, mas espero que você tenha gostado e tenha crescido, e até o testemunho também sirva para você se encorajar e não aceitar, né, a doença, porque realmente é algo que não vem da parte de Deus, e Deus tem para nós cura. Então, amados, que a paz do nosso Senhor Jesus seja com a tua vida, né? Deus abençoe, e próxima semana temos mais aí estudo bíblico ainda sobre esse tema da cura divina. Deus abençoe a todos.